Realmente, se a gente não defender a liberdade do médico para prescrever medicamento ao paciente, nós estamos tirando um direito assim, que é intrínseco à profissão do médico. A missão dele é cuidar de vidas, com os instrumentos que tem, nesse caso, com os medicamentos que tem ali. A necessidade de convocação do governador do Amazonas, porque ele disse lá claramente que ali houve um caso de omissão, ficou claro. E eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, um vídeo que acabou vazando de uma discussão interna, num daqueles momentos de intervalo que há na CPI, houve uma discussão ali, coisa de bastidor da CPI, entre o presidente da CPI, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Braga. E lá ele diz, olha, o problema não foi dinheiro, tinha dinheiro, o problema foi gestão do governo do Estado. Competência para salvar a vida. Não faltou dinheiro, não. Quando tem dinheiro do governador do estado, do prefeito de Manaus, da saúde pública, do ministro. Ele falou. Eu falei. Falou tudo isso. Falei. Se acalme. Pai nosso. Se você não melhorar. Eu venho advertindo o presidente da CPI desde o começo que ele precisa chamar para si o controle da CPI e não tendo feito isso antes, acabou acontecendo o que aconteceu com o ex-ministro Pazuello. Ele recorreu ao Supremo para pedir um habeas corpus. A oposição até achou que ele fosse usar o HC para ficar em silêncio. Não era isso. A única coisa que ele buscou ali foi proteger justamente o seu direito de prestar um depoimento dentro das regras do jogo, né? Sem intimidação, sem ameaça. No caso do ex-secretário Van Garten, por exemplo, o relator pediu a prisão dele. Né? É possível pedir a prisão de alguém numa CPI? É possível, quando você tem um flagrante de falso testemunho com relação aos fatos. Agora, diante de uma narrativa, né, o relator pedir a prisão, isso é abuso de autoridade. Aliás, lei recentemente aprovada pelo Parlamento Brasileiro, que deve servir também para quem está na condição de senador e de relator. Parece que ele acha que ela não serve para os senadores, mas serve para todos. Há um clássico caso ali de abuso de autoridade, de excesso de poder, de constrangimento ilegal. Isso não é bom para o ambiente da CPI. Todos erraram e todos acertaram no enfrentamento da pandemia. E não só quem está no setor público, não só o gestor público. Veja que quando nós começamos com esse problema da pandemia, o governo federal, o presidente Bolsonaro, foi o primeiro que agiu no sentido de decretar, né, a questão de emergência nacional, antes até da Organização Mundial da Saúde. E naquele momento houve pressão, por exemplo, do setor privado e até de comunicação, para que se realizasse o carnaval no Brasil. No meio do carnaval, nós já começamos a ter problema de casos explodindo Brasil afora. Então, assim, você teve, assim, tem erros, é possível que tenha acontecido erros no âmbito do Ministério da Saúde? Claro que é. Nós estamos diante de uma pandemia, de um fato inusitado, não se conhece ainda esse vírus na sua extensão, na sua dimensão. Nós já estamos indo agora para a terceira cepa, né? Apareceu o primeiro, veio a segunda variante e agora, me parece, está chegando no Brasil a terceira, infelizmente, essa variante indiana. Então, assim, é um caso que revela que ninguém podia prever, ninguém podia ter todas as soluções para um problema tão complexo. Agora, eu espero, você mencionou no início da sua fala, eu espero que a investigação possa avançar para os estados e municípios. Nós tivemos operações da Polícia Federal apontando para crimes graves de corrupção, superfaturamento, contrato fictício, desvios, enfim. Se a CPI ficar focada apenas no governo federal, será uma CPI manca, uma CPI que mais me parece ser um instrumento de conspiração contra o presidente do que de apuração dos fatos que realmente aconteceram. Eu quero usar uma expressão lá da tua terra. Nós somos advogados, o senhor é advogado, eu sou advogado. E quando esses cientistas falam da tecnologia da informação, nós ficamos mais perdidos que Cusco em procissão. Essa é uma frase muito dita lá. Pois é. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema, tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E, na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta
deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo, e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que essa arapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna?